E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Eduardo Barreira aqui mais uma vez e hoje trazendo um plugin que é extremamente interessante para serviços como hotéis, aluguel de bicicleta, aluguel de carro, que é o plugin do Jet Booking. Esse plugin ele trabalha com reservas, tá? E ele é bem interessante. Além disso, ele trabalha junto com o WooCommerce, podendo assim também você colocar aí gateway de pagamento e as pessoas pagarem isso daí antecipadamente, tá? Além de dividir com cartão, enfim, tudo aquilo que a gente já conhece do WooCommerce, tá? Esse plugin não é muito difícil de configurar, tem alguns macetezinhos, eu vou me apegar bem mais nesses macetes do que na própria configuração dele. Então vamos lá, vamos entender como que funciona isso. Eu tô aqui com o meu modelo pronto, é bem simplesão mesmo, botãozão, tal. O que você vai precisar para você trabalhar com esse plugin para ele ficar certinho? Primeira coisa, você precisa ter o Jet Engine, o Jet Booking instalado, precisa também ter o WooCommerce instalado aí no teu ambiente e também o Elementor e o Elementor Pro. Isso daí é o padrão, basicão, normal. Vamos lá. Fora isso, depois que você instalou o Jet Engine, você vai ter que ir aqui em Jet Engine, nesse íconezinho aqui, e você vai ter que habilitar o Forms, porque a gente vai precisar trabalhar com os formulários dentro do agendamento, então por isso você vai precisar habilitar esse Forms. Então o primeiro passo que você vai precisar fazer, depois de instalar o Jet Engine, habilitar o Forms. Depois disso você vai precisar criar dois post types, são bem importantes aí. Então vamos lá criar esses dois post types, eu vou te explicar. Você vai precisar criar um post type de reservas, ele nem vai ser usado nesse caso, mas se você fosse trabalhar ele sem o Jet Engine, sem o WooCommerce, você precisaria dele. E você vai precisar criar um post type falando do teu serviço. Por exemplo, carros, apartamentos, enfim. No meu caso, eu criei salas. Dentro desse post type, você vai colocar as configurações que ele tem. O que ele precisa, como é que vai criar os campos normalmente, sem nenhum segredo. Eu botei aqui no meu foto, descrição, lotação e velocidade da internet. São coisas que bem tranquilas aqui. Então você já trabalha com post type, você já sabe mais ou menos como é que é. Então não precisa se aperrear com isso daí, tá bom? Então é só criar o teu post type com as informações que você precisa. Ó, se for um carro, como é que é o carro, se tem as funções, o que ele tem, o que ele não tem. Se for um apartamento, se tem frigobar, enfim. Isso é você criar um post type como qualquer outro, com o máximo de informação possível, até porque isso é importante para o cliente. Depois de você criar esse post type, o outro post type de reservas, você vai criar ele e deixar ele vazio. Você não vai nem mexer nele, só criar mesmo e deixar ele guardadinho ali. Feito isso, a gente já vai poder ir para fazer um listing deles. Eu peguei essa ordem aqui porque eu acho que é uma ordem mais lógica para a gente trabalhar. Então, depois de eu ter criado isso, eu vou fazer um listing. Vocês já sabem como faz um listing. Eu fiz um listingzinho, salas, enfim, bem simplesinho. Fui lá no meu listing, configurei ele, coloquei os campos que eu precisava dentro dele. Você vai ver aí mais ou menos. Ó, fiz um listzinho, tranquilinho aqui. Botei a foto, botei o preço, botei o nome, a lotação, botãozinho de reservar. Uma coisa que é interessante na hora que você faz no listing aqui, é que você tem aqui no Listing Settings, nessa partezinha aqui, você pode habilitar aqui que esse listing seja clicável. Então isso daí já é uma dicasinha que talvez na aula que eu falei de listing, eu acho que eu não falei disso, tá? Então você pode botar ele clicável e botar ele para jogar ele direto para o link dele. Feito o listing, você vai ter que puxar esse listing lá para tua homepage, para o lugar onde você vai listar todas essas funções. No meu caso, eu criei uma home, também não mexi em nada em layout, fui lá na minha homezinha, páginas, todas as páginas, criei uma home tranquilinha, que é isso daqui. Não fiz, você vai configurar, vai fazer o layout do jeito que você achar melhor, mas eu não vou entrar nessa parte de layout aqui. Fiz o listing, então vamos lá, recapitulando, você foi lá, instalou os plugins, habilitou a opção de fórmula, de form, melhor dizendo, fez o listing,
Depois que você fez o listing, você colocou ele na página e da parte de layout tem mais uma coisinha que você vai precisar fazer, que é criar uma single. Então, depois que você fez o teu listing, certo? A gente vai começar a configuração. A gente ainda vai precisar fazer uma single, só que eu vou deixar para a gente fazer a single depois, quando a gente já tiver o formulário pronto, tá? Então vamos lá, você vai vir aqui no Booking, você tem a opção Setup, que é para ele te guiando através de 4 passos, se eu não me engano. Se eu for clicar aqui no Setup, se eu clicar no meu aqui, ele vai resetar tudo, tá? Eu não quero que ele faça isso agora, eu vou te mostrar tudo que foi feito. E assim, eu acho que vai ser mais interessante para você entender. Dentro da parte de general, da parte principal, da parte que a gente começa aqui, ele tem aqui, eu criei só um campo, ele já vai criar esse campo automaticamente. Eu criei um campo dentro das tabelas do banco de dados, que foi um campo chamado total. E lá nos formulários a gente vai trabalhar com eles, com esse campo total aqui para pegar o total. Aqui, quando você vai seguindo os passos, ele faz isso daqui automaticamente, mas vindo por aqui, você tem aqui no Booking, você teria que selecionar, se fosse o caso, lá aquele post type de reserva. Como a gente está usando o WooCommerce, a gente não vai precisar selecionar. Aqui no Booking Ordem Columns Name, você vai botar esse post type, essa coluna aqui, que é onde vai ficar a identificação da coluna. Isso é só um campo de validação, um campo que você nem vai ver, um campo mais oculto. No Booking Instance Post Type é onde você vai colocar o objeto que vai ser alugado, que vai ser reservado. No meu caso são salas, tá bom? Então eu já está configurado aqui, ó, salas, beleza. Booking período. Aqui a gente tem uma configuração que é bem legal. Se vai ser por dia ou por noite, tá? No meu caso eu botei dia porque o meu são salas comerciais, então não faz sentido ser noite, tá? Então tá aqui dias. Aqui a gente tem algumas opções para agendar apenas um dia e aqui a gente tem para agendar final de semana. Eu não vou mexer nisso por enquanto, mas você pode testar aí de acordo com as suas necessidades. E aqui no finalzinho tem a integração com o WooCommerce, que está ativa. É importante ela estar ativa porque ele vai ajudar muito a gente nesse processo. Aqui em Labels é uma partezinha que você pode configurar os labels. Eu não configurei nada, tá tudo em inglês mesmo, porque é só um mostruário, mas aqui é só você habilitar e trocar a palavra aqui, ó, botar o que você quer que seja os labels de cada uma dessas partes aqui, tá bom? Então, divirta-se aí nessa parte. A gente vai aqui no avançado. No avançado eu não vou precisar marcar nada, mas vale a pena lembrar que tem isso daqui, ó, que é uma integração com o Google Calendar. Isso é bem interessante, você pode estar os seus agendamentos integrados com o Google Calendar, isso é bem legal. E o database aqui, table, você não vai mexer em nada, ele já está aqui certinho. Quando você faz o setup, clicando no botãozinho de setup ali, ele vai criar automaticamente um form. E a gente vai ter que mexer nesse form. Depois que você fez esses passos, seguir os 5 passos, os 4 passos, que vai direcionar mais ou menos aquilo ali. Você vai vir aqui no Forms. E aqui está a parte, assim, vamos dizer assim, mais complicada do processo. Então, preste bem atenção nessa parte aqui, que eu acho que ela vai ser a parte que, para mim, foi a parte que deu mais trabalho de entender, de botar para funcionar. E talvez seja a parte mais complicada, tá? Você vai vir aqui no editar, eu já estou com o meu form sala reserva, ele vai criar esse form, quando ele criar, ele vai criar aqui ó, com sala, nome, ele não vai ter o sobrenome, eu botei o sobrenome, e-mail, telefone, dates, ele vai estar aqui, ele não vai ter esse total aqui. O campo que eu criei aqui foi o sobrenome, que é um campo só para botar o sobrenome, enfim, não tem nada de misterioso nisso. E o outro campo foi o total, que é para fazer esse cálculo aqui, tá? Como que eu fiz nesse campo de total aqui? E aqui que eu acho que é importante a gente parar um pouquinho. Eu vou clicar aqui no editar. O campo total que você vai criar vai ser um campo calculate, que é um campo de calculadora, um campo que serve para calcular. Eu botei o nome de total, label total, não botei nenhuma descrição.
e aqui tem o lugarzinho para você calcular. Aqui embaixo ele tem algumas macros que ele já tem pronta aqui. O que eu fiz? Eu peguei esse Advanced Price, peguei toda essa macro aqui, desde do porcento aqui até o final do porcento, colei ele aqui, e esse check-in, check-out, eu peguei da onde? Eu peguei do Datas. Se você for lá olhar, no nosso formulário tem uma partezinha que tem datas. Eu vou cancelar aqui só para você dar uma olhada, ó. Datas. Então eu peguei esse campo aqui do jeito que ele está aqui, underline datas, e coloquei ele ali, check-in, check-out, datas, certinho. Configurei as casas decimais, configurei a moeda, e só isso, nesse campo aqui, só isso, apliquei as mudanças e tá de boa. Outro ponto importante aqui no formulário, e isso daqui, quando eu fui fazer, eu bati muito cabeça nisso daqui, porque o formulário dava erro. Então, já quero deixar um alerta aí para vocês. Eu vou editar aqui. Você tem que configurar o formato da data aqui certinho, de acordo com o formato que está o teu WooCommerce. Senão, não vai funcionar. Então, isso daí já fica atento aqui nesse formato da data aqui, ó, tá? Dia, mês e ano. Então tem que estar certinho, igual o WooCommerce, tá bom? Então isso é importante, já fica a dica aí, se der algum problema. Depois disso, a gente vai passar para a parte aqui embaixo, ó, Apartment Booking, que é a parte onde ele faz a configuração, onde ele faz realmente o agendamento. O Type, ele já vai dar Apartment Booking, o Apartment ID Field, ele já vai configurar, Check-in, Check-out, Data, ele já vai configurar. Aqui, os campos que você criou lá no banco de dados, você vai ter que colocar aqui, ó. Eu tenho o total, que foi um campo que eu criei aqui, e o Ordem ID, que é aquele campo que ele pega lá do banco de dados que ele criou sozinho. São os dois campos que eu vou colocar aqui. E aqui no WooCommerce Price Field, você vai colocar o total também. Feito isso, certinho aqui, bonitinho, funcionando, tá bom? Outra coisa que é legal é que aqui no setupzinho aqui você consegue configurar algumas coisas a mais para o final lá do checkout, para ele jogar lá no final do checkout, depois que você finaliza os detalhes. Você consegue adicionar algumas coisas, ó, booking, unidades, reserva, enfim. Você consegue fazer algumas configurações. Vale a pena você dar uma olhada, explorar o que você consegue fazer aqui. Esse daqui eu não vou pegar e não vou entrar em detalhes, porque senão ficaria uma aula muito, muito longa. WooCommerce Checkout Field Mapa. Aqui você consegue mapear os campos do WooCommerce, pegando lá as informações que você já tinha. É legal você mapear aqui o primeiro nome, o último nome, o e-mail, o telefone. Eu mapeei esses campos aqui para ficar mais fácil, para na hora que for lá para o checkout já ficar tudo certinho. Aqui você, é claro, vai traduzir isso daqui tudo para português, botar tudo em português, porque são as mensagens que vão aparecer caso tenha algum erro, ou até a mensagem do sucesso. Então é importante você fazer isso, traduzir isso tudinho. Feito isso, depois que você configurou isso daqui, lembrou de vir aqui no Data, botar o formato certinho, lembrou de criar aqui o cálculo, que é você pegar isso daqui, Advanced Price, copiou, colou aqui, você só vai substituir esse check-in, check-out que está aqui, ó, pelo nome do campo que está pegando as datas. No meu caso foi date, porque foi o campo que ele gerou automaticamente. Então, feito isso, a gente já vai mais ou menos para a última parte desse apanhado que a gente está fazendo aqui, tá bom? Você vai lá no Theme Builder do Elementor, tá? E agora a gente vai criar uma single para poder fazer a reserva. Eu vou clicar aqui, eu já criei, né? Vou clicar aqui no editar. Como que vai ser essa single? Simples. Não tem muito segredo, não tem nada de mirabolante, não tem nada de demais aqui nessa single. É uma single simples. Pode ver aqui, eu puxei a imagem, puxei o preço, puxei o auditório, as informações de um ladinho. Do outro ladinho, eu criei duas caixinhas só para separar. E aqui, ó, eu vou até tirar esse daqui e tirar
o formulário, só para você entender. Criei 2 caixinhas, data disponível, agendar, beleza. Só para mudar aqui, porque eu tinha esquecido. O que eu vou fazer? Primeira coisa, eu tenho que puxar um calendário aqui para cima. Eu vou lá no finalzinho e vai ter aqui, ó, Booking avaliado de calendário. Eu vou arrastar ele para cá, certo? Ele já vai pegar aqui. Eu tenho essa opção aqui de Scroll the Form. Isso daqui serve para quando eu ajeitar o calendário, ele vai dar um scroll para o formulário. Aqui no meu ele está dando um errinho aqui, ele não está aparecendo, mas é só isso mesmo. Ele já vai aparecer certinho. E além disso, você vai pegar um form. No caso, vai ser esse form aqui, ó, que tem um botãozinho verdinho, que é o form do Jet Engine. Então você vai arrastar ele para cá e vai escolher qual é o form que você vai usar. Eu botei o nome dele de reserva de salas. Depois que você escolher, ele já vai aparecer aqui. Eu vou botar aqui para Ajax, para ser rapidinho, para ele, de acordo com o que eu for mexendo lá em cima, ele já ajusta certinho. Feito isso, coloquei o calendário aqui, fiz isso daqui, dei um atualizar e está pronto. Se tudo deu certo, ele vai funcionar. Eu vou dar um atualizar aqui, vamos ver se funciona ou não. Vamos aqui no sala. Vamos ver se a gente consegue reservar aqui um escritório. Está aparecendo o calendário aqui, tem umas datas que já não está mais disponível. Ó, vou agendar essa data aqui. Silva, teste, teste. Botei um número qualquer. Pode ver que ele já pegou aqui, ó, as datas que eu escolhi ele na frente certinho. Já deu o valor. Eu vou clicar no reservar. Ele já disse que foi um sucesso. Já veio para o finalizar compra. No finalizar compra eu tenho aqui as informações que eu preciso preencher e finalizar aqui as formas de pagamento, tudo isso. Aí já é a configuração do WooCommerce. Finalizei. Não sei se ele vai conseguir finalizar. Finalizou. Ele já deu aqui o meu recibo, tá? Que eu posso imprimir. E se eu for lá no meu Jet, se eu vier aqui no WooCommerce pedidos, eu já tenho mais um pedido aqui. É claro, gente, se eu tivesse configurado gateway de pagamento, tivesse configurado tudo isso, ele já ia me dar o status de como está o pagamento aqui, se foi aprovado, se não foi aprovado. Ele já ia me dar algumas informações a mais, tá bom? Mas tudo isso é de acordo com o que você trabalhar lá, o que você colocar de informações lá, tá bom? Além disso, eu só quero mostrar uma coisinha para vocês que eu acho que vai ser interessante também, para que vocês entendam. Eu tenho aqui os meus post type, eu cadastrei. Depois que você cadastra ele, se você entrar aqui no editar, ele vai gerar alguns campos a mais. Por exemplo, esse campo aqui, que é o preço, e aqui embaixo ele vai criar um campo de unidade, onde você pode ter mais de uma unidade desse mesmo produto, desse mesmo sistema. Imagina, eu tenho uma loja de aluguel de carros e eu tenho 10 Palio branco. Então, eu não preciso cadastrar 10 vezes aquilo ali. Posso cadastrar uma vez e dizer que eles têm as diferenças aqui, ó, criar as diferenças, criar as unidades, tá? Além disso, tem uma outra coisa que é muito legal, que é esse Advanced Price Rate. Nesse Advanced Price Rate, eu consigo criar uma espécie de promoção, tá? Vou botar aqui, por exemplo, adicionar new para, vamos dizer aqui, para 3 noites. Eu vou botar 3 dias, né? Eu vou botar um valor aqui de 40. E se eu quiser botar aqui para 15 dias, eu vou botar um valor de 35 por dia, claro. Se eu quiser adicionar aqui, ó, mensal, 30 dias,
Eu vou botar aqui um valor de 25. Save. É esse daqui, né? Reserva aqui do Lab, aqui, o meu escritório dos sonhos. Se eu vier aqui, olha aqui, ó, eu tenho 50 reais. 50 reais vezes 10 dias daria 500. Vamos ver se vai dar? Do dia 1 até o dia 10. Deu 400 reais, porque ele já deu aquele desconto. Se eu botar até o dia 30... Opa. Vamos voltar aqui, vamos tirar ele. Botar do dia 1º até o dia 30. Ele já deu 775. Deu também um desconto porque é 30 dias. Isso daqui é só você configurar lá. É mais uma função bem bacana que a gente pode ter. Tá bom? Pessoal, eu espero que vocês estejam gostando desse conteúdo. Espero que vocês estejam gostando do que a gente está passando aqui. Um conteúdo de muito valor. Então, sendo assim, eu já quero te pedir também que você não se esqueça de deixar teu like, de deixar um comentário aí, se inscrever no canal se por acaso você não é inscrito, ativar o sininho para receber notificações, receber as novas aulas que a gente vai passando, tá bom? E se você precisar, se você quiser conhecer um pouco mais, não só sobre o JetBooking, mas sobre qualquer plugin da Jet, você me procura lá no curso da Escola Sem Código, e lá a gente tem um curso completo de Jet Engine que você pode aprender muita coisa, aprender projetos extremamente interessantes, tá bom? Um abraço e até a próxima aula, até semana que vem.